larguras e estreitamentos sobre lavagem de dinheiro, o que eu averiguei como gravíssimo, né? Sobre periodizações, né? Domínio, né? Dominicionais, né? Enquanto fachadas do que vira conveniência expansionistas, né? Ao paradoxo do escravismo, ao racismo, que virou infinitivo, que uma vida, ainda que se tenha outras vidas, venha de outras vidas, que virou reducionismo e expansionismo entre quando autodesobservar e intertocar, né? Então, enquanto desbravar campos de atividades físicas, né? O que era atividade física dentro de uma casa, né? Água, fogo, terra e ar, arrastar alguma coisa, ajudar se alguém te chamar ou você decidir por você, entre lavar, né, a água dissipada entre condições minuciosas, quando energia com ou sem fio, justificar aeróbios, anaeróbios, né, ou condições ato pró-espontaneicistas, que mesmo instintivo justificar terra-grão, terra criacionista, né? Um óvulo, um automóvel, um astro, uma desestrela, né? Questões espaço-temporalizáveis afim, né? O que virou justificar fogo, paradoxo da explosão, né? Paradigma da fissão, paralaxe da fusão, né? Desipérbole da modernidade, né? Sinônimo da maciça, que lineariza, né? Perpetuativa, ativa, né? Subsistenciemos essa responsabilidade quando entre frio e calor, quando andar de bicicleta, dirigir, né? Ir de carona, achar que não arrasta, achar que arrasta, né? O paradoxo do poder arrastar trabalho, já que vai morrer e não vai levar, já que se souber morrer, não vai pagar em outro viver. Questões já faladas, né? O que virou paradoxo sentido de descircularizar, desquadradificar espiritualidade enquanto ressurreição, não necessariamente para trás, mas sobre minuciosidade enxergativa, auto-enxergativa, quando revelada entre cegueiras a quem justifica enxergar. Anos-luz, né? Olhar por trás, quando o ínter implica em alguma minuciosidade física, que isso propriedadializa elementaridade desconsagrada como ré, surreto, pró-insurreição, né? Naturalismo, larguras, né? Subatômicos entre macroatômicos, a quem paredes largas e restritas justificar desespaço para espaço, quando humildes nem com terra, entre expansionistas, astronomicizáveis, a quem entre achados deixados perdidos justifiquem pró-tecnologizar informação, antes sobre coletivizada enquanto senso sistematizado, pró-cosmologia enquanto astrologia, numerologia, ordem de macumbaria, heterotrofível, a quem justifique ato matematicível, abstrato telematerializante que ornamente as máximas estáticas da estática dinamizável enquanto modelo matemático aterrissado, vértigo horizontável que circulariza desquadrados, né? Virtualizáveis, intervirtualizáveis nas
mágico. Paradigma como paradoxo da imagem. Aqui olhando, averiguando quando gravidades fizeram-se desbravar por trabalho, atividades largas e restritas, brincadeira, esporte, trabalho, caça, pesca, né? Sobre alguma dinâmica aquática, nadar, arrastos entre aqui em categorias de força pura, força aplicada, técnica de nado, de remadores, né? Questões etc. sobre habilidades de trânsito genético, mesoespaciáveis, que sobre inatingibilidade temporatural, desexplosificam fissão infinitiva, pró-aleatorizante, que supersimetrifique, cosmorelatividade monoteísta, perante de subatomicidade intermarianada, marianista, impecável, interimplacável, interatingível, interinatingível, interrevogável, desincorruptível, interincorruptível, interfiançável, interescalarizante, usufruto arbitriante quando fórmula atalho de mensirizar, subsistencialidade, verbos gerantificáveis que presentifique, paradigma como paradoxo de exata, quem humanizáveis, abduzíveis, se desmonstram, violentem, estarem escondidos na terra oca, a quem justifique, a semente acontece, impulsiona-se que aconteça relações heterotrofíveis necessárias para não perder o costume. Melhor que está tendo, com bomba até esses, com barriga até eu. Paradoxo da barriga negativa entre a barriga não perpetuada, que ouse desacatar as minhas ordens sobreuterinizadas, a quem justifique dicotomia, anátomo, ressurreicionista, a fim que ouse desacatar as minhas regras, a minha ordem, e o que ousou violar bizarramente entre os isolados a quem escondidos, que façam-se destempo a fingir tempo de trabalho, entre massa porca a quem justifique, quadrado e desquadrado de elementos nobres, entre vazios, entre desnadados, desestudados, né? Que vem a ser categorizar dualidade, bivalência, né? Paralelismo a quem justificar perpendicularidade, né? Da própria reta que se atendifique, subsistencializar quadril e desquadril como passivos, ativos, heterossexuais, homossexuais, a teoria do ovo, a galinha, inclusive, que virou a quem paradigma constituinte levar sentido para dessentido, já que no final tudo dá certo, é quem justifica que vão morrer mesmo e não quererem ficar para semente. A quem a expectativa, datação, idade biológica, idade metabólica, fio terra, fio cruz, com terra, sem terra, tudo já falado. Em que dado momento, fazer educação física, não sabe nadar, não tem força, resistência, tecnologia, entre paradoxo de atividades físicas sustentáveis, sapatear no chão, achar que pensar não torra o saco, entre frequencializadores a quem justifica testículo, próstata, anais da puberdade, dos 24 revoltados que no tempo deles não tinham, ou cada um tinha tanto que não precisava se preocupar na foda livre, lançar-se ao perfume
e emerdalhado do outro. Escuto muito. Em cada largura fica bem observado. Então, em que momento a porra do futebol, entre quadras e espaços largos e incongruências, façam-se dilatar, estarem entre tantos gelos, comidas antes ou depois, salários incongruentes entre amadores de esportes religiosos, caridosos. Quem vai comprar o meu passe? Quem já vendeu? Quem achou roubar, né? Quando delinquentes e dementes, não necessariamente porque chutam uma porra de uma bola e se jogam e isso e aquilo entre um bando de populosidade, a quem justifique animais e animais etiquetados de uma parafernália que nem o capeta quer. A quem justifique pode sinonimizar demo, Lúcifer, capiroto, né? Demônio, Satanás, tem tantos, né? Que vira corriqueiramente atrito que eu não quero agora, o atrito que eu já tenho. Você quer, você não quer, você quer, você não quer. No silencioso, no falado demais. Força voz, não força voz. Questões quando, né? Atividades de quadra, brincadeiras de criança, trotes acadêmicas, entre vilipendistas pra lá e pra cá, Deep Web, a quem rasa web, DIDs, né? Tecnologias coisificáveis entre redes de prostituições, de tráfegos, a quem justifique direitos aéreos, como se betonizados e achados que sempre é muito fundo, e tem muito mais, fundo do mar, fundo da terra, lugares, faça-se terror que não entra, faça-se terror que não sai, faça-se terror que não tem, faça-se terror que tem, faça-se o meu terror. Não ser comédia nem tragédia pequena. Por favor, não me chuckinize, não me gigue-sanize malfeitamente, salte parquelizamente, etc. Etiaus, né? São questões quando a porra da academia de novo, no dia inteiro naquela merda, só porque o sol virou, não virou, tem que ter explicação. No meu trabalho eu não faço força, eu tenho que pagar pra fazer força nessa merda. Da base ao topo. Da base ao topo. A etiqueta do perfume importado, eu anotei para falar entre molhos e perfumes importados. Molhos naturais e perfumes importados, que não podemos repetir, que o relacionamento acabou porque só ficava de rabo para cima, enquanto o outro muito trabalhava e ainda não melhor podia. Adoro essa parte, adoro. Bota o grilo de lado e senta ali, de qualquer jeito, só por você, adoro. Aí cheguei aqui, tô atendendo, Rasputinho. Caralho! Passou na minha cabeça essa música tocar aqui. Que músicas internacionais entram e saem. Eu deveria ter gostado, você acha que eu deveria ter gostado? Ou entra para não perder o costume? Hinos de futebol, hinos nacionais, né? Estilos de música. Entre arrochas, arabinhos, né? Como é que é o nome daqueles? A voz do caralho é Gypsy Kings. Oh, paradoxo dos Gypsy Kings. Cantare. Não tem nenhum desses na minha lista. Tipo assim, tem aquela música que tem estilo, tem uma voz extraordinária, mas tem algumas que não podem ficar na minha cabeça o tempo todo. Há quem justifique eles saberem fazer agudos, merecerem sobre agudos, então necessariamente. Quem sai no lucro atacado e varejista da punheta diária é ser bom para música ambiente, é ser versátil para todos os grupos musculares. Paradoxo da Kama Sutra, e que largaram tudo para trás, entre praticante e não praticante, caso encontrasse Jesus, encontrando o tempo todo, entre revelação osmótica, que impermeabilidade seletiva,
mesopupitose, que é meso-espontanicizada, aponte-se usar conversão descabida, transmutação não provável, paradoxo do teletransporte, como paradigma de outros já eram profetas, ressurreiçoriram, acharam a vida eterna, e vem alguém e pilariza entre gênios e não gênios, a quem físicos e apontados deficientes físicos, e que apontaram linearidade exata entre velocidade média de aceleração aqui em retardamento, que imagine se não tivesse feito. Quanto mais antes, pior o negócio fica. Onde está o sentido do quadrado da desonipotência onipresencial, que sobre cimo rebaixifica conseguir chegar a tempo. Diz que não foi nem indo fundo, tinha dormido bem porque não levantou. Paradoxo do cristão não praticante, cristão laico, gospel, Assembleia de Deus Universal, o sétimo dia, né? O Maranata, que Jesus Cristo vem, a Maranata, né? Casa entre a ida e vinda de Jesus, aqui Maria de Deus, subnegada entre Deus, um pouco mais esquecida, não nesse tempo. Quem justifique pagãos e pelo sexo alcançavam e não alcançavam, judeus, ortodoxais afins, né? Ateus, desalmeus, Deus as minhas, e o né? Ai, mas antes, né? Olha, todo mundo está falando da minha mudança, esses vídeos, 24 horas olhando de mim para mim. Se não fosse você, né? Não, se não fosse você, lógico, o meu esforço é o meu corpo. Questões, né? Caso fosse você, depois de você, inteiro antes de você, sentido, imagem, caso não tivesse participado da desnota referencial, sempre exata, em praxeologia, impecável, sempre em prol de serenatas, né? Madarenas, e José ainda há poucas penas. Aqui em João, né? Rebatizável entre horário e anti-horário. Paradoxo da plenitude da Kama Sutra, a quem justifique naturaizinhos, humildes coletivizadores, a quem justifique a boa autofoda, que multivisualizam quando a briga vira condição política. Paradoxo do reencarnação entre tibetanos e chineses, como milenaristas, a quem justifique ainda entre crucificadores, se pedófilos, o que mais que você pode dizer, e faça a cidade metabólica assimétrica, quantos mais acrobáticos entre o proibido e escancarado, que não cabe até fazer caber além do capital. E quando o senso crítico não resolve 1% meu, não é 1% seu, numa mesma classe, façam-se donos do meio de produção, são agentes de Estado, falaram de dentro e querem que aleatórios de fora escutem e resolvam. O suicídio total, e ninguém suicida à toa, tem que estar muito no lucro para suicidar, já começa por aí. Aborto, o abortolista é induzido a abortar aqui, ó, vem pra cima de mim, que você tem filho para criar. Vocês vêm pra cima de mim porque vocês têm filho para criar. Vocês botam o nome de um parente, é de Sagrada Família. Estou falando de milenários, não milenários, protestantes, físicos, relativistas, e o paradoxo de estimularem ciência e a quem se responsabiliza por tecnologias paradoxais. O que vira? Sem terra, com terra e paradoxo de mão de obra barata, a quem paradigma do racismo meso-arianista sobre trindadista, que eu referencio, e ninguém, em nenhum tempo cósmico vai ocupar o meu lugar.
fechada não é palpite. Próximo. Quando entre teorias meso-relativistas sobre domínios cartograficistas de alturas, profundidades e lateralidades que não me acrescentam no bolso, não justificam pela negligência nem pelo controle e vão ter que se posicionar. Caso aquele que você acha, caso fosse o seu lugar, caso não fosse o seu lugar, que se soubesse teria feito, que sabendo não fez. Testemunho, antiverbo gerundicidade, que subsistencia, língua estranha, língua mal falada, língua bem falada, paradoxo como paradigma de Babel entre o culto do Papai Noel, da cegonha do Hellbell. Quando a etiqueta não andou pondo mesa, eu quero um tom único e o tom necessário da minha sinfonia, que é quem justifique acidentar, mal encostar e agora o que fizeram, coletivizar a individualidade afim. Meso apocalipsível que subsistencia o meu estado de crista, anticrista, do que quiserem apontar. Falei mal ou bem, mas falem de mim. Desde que respondam a qualquer distância, altura, profundidade, sobre caso precisasse, caso não precisasse, diretamente ter que justificar e estarem usufruindo do que não é de vocês. E é meu, adquirido de infinitivas condições, entre outras inéditas. Sempre verbos gerundicizadas apontadas que será para mim. Autográvida, meio grávida, desgrávida, ponto. Tocho. Então, quando andou um pouquinho, sacudiu, pulou, dançou, hipertrofiou, ganhou massa, ganhou resistência, ganhou aptidão, ganhou habilidade, ganhou amadorismo, ganhou referencialidade cientificista Nobel afim. Cadê a cadeia ramificada? Dr. K-Pex. Todo jovem já mete uma piroca de borracha no rabo há muito tempo. Qual é o tamanho da grandeza do desquadrado, do entre a quem justifica bichos e demônios, que tanto querem ser e usufruir entre culturas laicas, degustativa, vai junto, não vai, fui, você não vai, é uma coisa meio, né? Sempre conscientes da droga, da maldade, ninguém faz nada sem saber. Teorema de doidinho, conveniência, impulsionado, quem compra, quem vende. Paradoxo da perda total, do débito total. Livres, premeditando tudo, usufruindo de tudo, totalmente incongruentes entre as quadrilhas específicas, que caso soubessem teriam mais feito, né? Quando ginástica aberta, fizeram-se ginástica entre deixados físicos instrumentais, que outro viu, menos observou, repetição, singularidade, aeróbia, anaeróbia, desquadrados, isotônicos, isométricos, isocinéticos. Quando enquadra estética e sentido acontece, enquadra a música e deixa correr e aumenta o som. Tendo uma contagem, você está dentro. Permitindo falar, você está dentro. Não permitindo falar e te, como é que é o nome? Calabouçarem. Acharam que é lucro. Mas esse não, aqui ele dá uma bunda em qualquer lugar. De qualquer forma, é só você olhar o que é estimulado como a queca das infiéis meio grávidas, mal resolvidas, que querem práticas que já eram antes, né? Entre o ministério da última ceia, quem justifica paradigma de Santa Ceia, que ousaram mais louvar imagem e desimagem. Agora é a modernidade de restaurarem o templo genético
Pois é. E no meu tempo já de destempo aqui, em mês do tempo. Não tá, o que agora vai estar? 49 minutos. Cadê? 90. Passar umas 3 músicas, entre umas que eu selecionei desse mix, tantos outros mix que eu utilizei como aquela Michael, né? Ombros, só para ombros, não é para outra. Machucado não ajuda a começar como eu selecionei a nota. Peso corporal. O tempo todo você tem que ter a dinâmica simétrica e assimétrica entre quadrados e desquadrados autocotidianizáveis, que me uniformizem, decifrarem casas e andares, né? Entre andares deambuláveis, entre Naja do RPM, aquela Bolt, não sei o que, do Michael Jackson, que tem ela também, Paradoxo da Tropa, entre cultura, entre amadores, likes dos sabonetes variados, a quem pedófilos e pedofilizadores, ou quando sobre algum critério de putaria variado, o dinheiro é muito alto, soltando isso, não soltando, qual comeu quem, em que momento ficou barato, já encher o bolso, quando isso entra, inclusive, ambiciosos por aparecerem de qualquer maneira e ganharem méritos para estarem renovados, multimilionários, ainda que o mais fudido seja multimilionário desse ou aquele, não necessariamente os paradoxos de Hollywood, da Disney, dos Grammy, dos Oscars, né? Dos Nobels, Academia de Letras, a quem justifica academias hipertrofidas, paradoxo do escravizar diferente pela parte principal, caso sobrem aos dentes, em juízo final, a autoprega de uma hemorroida anal. Questões. Vou passar essa de homem, vai ficar. Eu gosto de ouvir as duas, mas é a versão brasileira que eu vou usar. A Naja do RPM, eu tenho uma inversão, infra para supra ou supra para infra. É uma possibilidade de mudar, são 2 blocos intensos praticamente iguais, com a finalização mais dificultada para o infra no final. Caso você verticalize, podendo mesclar horizontalidade e verticalidade. Eu coloquei aquela mulher que canta, ela lembra uma prima minha, Irana, daquele tempo razoavelmente, nunca mais vi a cara, quando vi não tem nada a ver, não importa se é gay, se não é, cantando, né? I touch myself. E tem a campanha do câncer, que tem aquela mulher daquela época considerada brega, feia, dentuça, sei, aquela roupa se interliga, mas não é, mexe, mas não mexe, quem quer mexer, quem não mexeu, quem mais mexe, né? Quando a Siririca pergunta para os passivos totais, tendo pouco com muito músculo, o que virou subir e descer no punhetão total. Que momento entre orais, anais e totais vira cansaço estimulado, que muito repito, sem aqui sentir, cintura para baixo, cintura para cima. Caso entre posições, entre esfinctorais de posições, né? De frente, não necessariamente o buraco da frente, não necessariamente sem oral, anal sentido. Adoro essas brincadeiras e o comércio picado disso aí. Adoro. Inclusive solto na mídia entre propagandas aqui em canal aberto e fechado, e não vejo se político vão roubar mesmo. Deus me livre ficar sabendo disso, nem fala no meu ouvido sobre pedofilia. Não quero saber, não quero ver. Quem tem que ver? Quem tem que não ter? Quem tem que subir ser? Quem tem que sobreser? Então, RPM instrumental, com Paulo Ricardo, né? Fernando Deluc, né? E aquela última selfie daquela menina lá. Coloquei as 3 aí no Facebook, já coloquei em outros momentos. Didi, qual alongamento eu usaria? Tinha escolhido uma música grande, coreografei e escrevi enormemente
gente aquele alongamento, aquele filme enorme que eu não cheguei até a escrever, nem lembro. Não costumo passar alongamento, nem gostar de tanta variação, ainda que eu tive umas dinâmicas muito além. Abdominais geralmente vistos como fracassados, gravemente selecionados para uma margem de repetição alta. Bimestralidade, aqui em trimestralidade, uma aula e tantas aulas terem a dinâmica de variar dentro de uma escala enorme de esforço colocado, que vira repetição pura e repetição máxima de aeróbios e anaeróbios como isotônico. Fizeram abdominais de lixo entre a quem desacatar supra, infra, prancha, decúbito dorsal, abdominal em pé, oblíquos, rotações ainda, entre cargas, remadores, semi-remadores. Eles falam como é, o nome até de apoio é qualquer coisa. Passar um pouco, tomar água. Não estou repassando na cabeça alongamento. Repassei já o abdominal que eu não mais faço. Entre o The Final, os dois de ponta. Entre o The Final Countdown, que é um abdominal cinematográfico. Penso que todos dois. Entre outros. Pay My Dues, não. Talvez uma impostaçãozinha. Eu nem gostei muito da voz daquela mulher, mas legal, né? Falando mal não. Que vira propaganda no final durante anos. Amizade, inimizade, matéria-prima. Ser franco, ser crítico. Imagine se estivesse pensando, imagine se não pensasse. Caso pudesse, teriam feito. Se tivesse, fariam melhor que todo mundo. Oh. E quando se morre ou se cala totalmente, né? Há quem justifique a estática e prodinamizáveis testemunharem a continuidade do reparasitificar, a fim a quem enxergue enredar e desenredar espaço-temporalidade. O fracasso das concepções abertas aqui em fechadas e a lavagem de dinheiro controle tudo. Não deu certo, entra em decadência, então finge que não está para manter aquela cartografia, finge que ele tem, finge que não está no paradoxo do que você fala mal, que vira saturar, ganhou demais. A quem justifica falência de quem, melhor fazer, melhor controlar, é só mais um carro, é só uma ilha através daquilo, o que vira durável e não durável, entre tropa camuflada. A quem justifique, quando coisa, bipedicizarem entre bichos heterossexuais que se falha. O homem não veio do macaco, mas o macaco veio do homem. Charles Darwin, Lamarck, quem diria Karl Marx, Nikola Tesla, Fidel Castro, Adolf Hitler, as Olavetes do Brasil. É o paradoxo da filosofia mesoacademizável, né? Tudo ou nada, mas sobrou tempo para comunismo a quem capitalismo. Capitalismo a quem comunismo utiliza o do outro que você retorna a você mesmo. Casos pequenininhos de corrupção, né? Só ainda não te estupro porque você não merece. Messiasinhos, o Kim Querobel Hell e a nossa faixa, as minhas faixas, as faixas, né? Pior que num trabalhador, sujeito quem usasse a tropa, viadinho de cadeiazinha do Idinho, caso entendesse de cadeia e não cadeia, política, quando já fingem entre ateístas religiosos, jogar entre coisas que imagine se não fosse um quisesse ser um ditador. Imagine se não fizesse o que apontou ser Venezuela. Até amanhã, firme e forte. Força da mulher sempre.
top entre, né, colarizinhos árabes, polícia que nunca deixou de ser desenvolvida, paradoxo da advocacia, né, entre a lavagem de dinheiro que tem especificidade, querem coroinhas para novinhas, quem é os passivos e ativos da cama entre a fantasia nobel dos gospels, entre católicos individualizados e perpetua-se em todos, mas não é aqui. Perpetua que Marte é logo ali, vai todo mundo junto. Chama o Elimus, para a gente saber o paradoxo do africano. Nos Estados Unidos, né, os europeus, a quem justifique, né, descoisificar gente seriada entre o salário dele e o meu, e usufruto de fato de tamanha volumetria, quem justifique casar e não ser roubado. O lucro de deixar que transita, de dar e não dar, quem sai entre a boca fechada e a boca arreganhada, né, antes ou depois do boleto, de frente, né, e quando atrás já tinha gente também na frente. 60 minutos, 60 não é 60 aí, 10. Vocês não vão mandar merda e travar meu celular não, né? Vocês também não vão usar descavidamente. Vocês não vão fazer igual essa semana um bicho qualquer dali de Piúma, ou assim parecia, mandou alguma coisa meio tipo, te responder se é casada? Me responder? Sem foto, sem nada, criando situações meio de rua, querendo jogar uma isca e captar desde que eu respondo para dizer que eu que fiz e recorri, escrevi. Não vai ser problema se você é casada? Quem? Some daqui, ô Satanás. Aí não deu continuidade. Quem são esses aleatórios que só precisam aleatorizar e nem ter a resposta? Que entra em branco, só que em preto, sim.